da sua filogenia, sua reprodução. Hoje nós vamos começar a falar um bocadinho das doenças, mas não vou citar nenhuma doença hoje. Hoje nós vamos aprender a classificar essas doenças, como são isso aí. Porque as doenças em si, elas serão abordadas na disciplina de doenças infecciosas que vocês vão ter ano que vem, se tudo correr bem, né? Se todo mundo passar na matéria também, né? Tem que pensar dessa maneira. Mas vamos, então, começar isso aí. Características gerais das doenças fúngicas. A gente tem que pensar que tem alguns mecanismos envolvidos nessas doenças fúngicas, né? Por exemplo, é o quê? Para a gente definir isso aí, para classificar essa doença, vai depender se ela é uma micose. Quando tem uma invasão tecidual, a gente caracteriza como uma micose. O que seria uma invasão tecidual? Um fungo que está na minha pele. É uma invasão tecidual, não era para estar ali, ele invadiu ali. Beleza? Isso aí? Aí é até então bem tranquilo, né? Se esse fungo apresentar a produção de alguma toxina, que são chamadas de quê? Micotoxicoses. Isso são as toxinas produzidas por quem? Pelos fungos. Então, a gente já tem duas coisas aí, os danos que podem ser causados pelo fungo, né? A invasão tecidual e as micoses. E as micotoxicoses, são as duas coisas que podem ocorrer aí com o fungo. Só que o fungo, além disso aí, ele tem uma alta carga de imunogenicidade. E isso pode causar o quê? Deixa eu só colocar esse silencioso. Uma resposta imune exacerbada. Isso eu não dei na aula para vocês ainda de imunologia, mas a gente vai chegar na hipersensibilidade ainda. Mas o que é a indução da hipersensibilidade? Uma reação, em poucas palavras, uma reação alérgica. Tranquilo isso aí, pessoal? Uma das coisas que fica a dica para apresentação de trabalho, essas coisas, sempre quando vocês colocarem uma imagem em um slide, faça referência a ela, ou seja, fale o porquê que ela está aqui. Nessa imagem que nós vemos do cão aqui, ó, cheio de lesões de pele, lesões alopécicas. O que são lesões alopécicas? Vocês lembram? Que tem uma ausência de pelos. Então, tem várias falhas de pelos, até característica de quê? De uma lesão fúngica. Isso nós vamos abordar mais para frente. Aqui eu coloquei alguns alimentos, como o milho, o amendoim. O amendoim, a gente chegou até a comentar, se eu não me engano, na última aula, mas eu comentei equivocadamente, mas as toxinas produzidas por alguns fungos do gênero Aspergillus, que é, no caso, a aflotoxina. Ou seja, é também correlacionado ao fungo. Joia isso aí, né? Então, nós temos aqui uma micose em cima e uma micotoxina nos grãos embaixo aqui. No caso desses fungos aqui, geralmente é o fungo do gênero Aspergillus. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir em frente. Que atrás vem gente. Essas doenças micóticas, ou seja, causadas por fungo, que faz uma invasão tecidual, a gente pode classificar ela da seguinte maneira: uma micose superficial. O que seria uma micose superficial? Aquela que vai causar lesão na pele, nos pelos e membranas e mucosas. Qual que é o exemplo disso aqui que a gente tem? A dermatofitose, que eu mostrei para você só a imagem do fungo ali com seu macroconídeo, que era aquele fungo que tinha um formato o conídeo dele desse formato assim, ó. Só que eu podia ter desenhado azul e aqui parte da hifa dele. São vários assim. Entenderam? Essas são o quê? As micoses superficiais. Até aí, sucesso, né? Bem de boa. Agora, olhando para o lado aqui de novo.
A gente vai ter as micoses subcutâneas, que vai ser na derme e tecidos subcutâneos. Aí vocês vão me perguntar, mas como que essa derme e nos tecidos subcutâneos vai entrar um fungo sem antes passar por aqui? Qual que é uma possibilidade para isso aí? Ocorrer isso de uma maneira... Sim, o micrósporo canis que causa o do cão, mas a pergunta está aqui embaixo. Como que vai ocorrer uma micose subcutânea sem ocorrer uma superficial prévia ali? Ingestão do fungo, mas a gente está falando de uma micose que teve uma invasão tecidual. Ela está aqui, ó. Não é o quê? Uma micose sistêmica, que é o próximo item que a gente falar. Uma solução de continuidade por uma lesão de pele. Até aí vocês já estão esquentando. Só que, quem que, falar vulgarmente, né? Quem que nunca estrepou o dedo num espinho de um cacto, por exemplo? E se tivermos, por exemplo, naquele espinho ali, presença de esporos nele, o que vai acontecer? Esse esporo vai ficar dentro da pele ali, isso vai funcionar como um corpo estranho. Nossa, que letra bonita, hein? Corpo estranho. Ou seja, as micoses subcutâneas, elas vão ter, na sua maioria, a partir de quê? De um corpo estranho que, entre aspas, inoculou ou uma hifa ou um esporo fúngico ali. E teve toda a condição para esse fungo esse esporo, como é que fala? Brotar ali, que eu esqueci o nome, e a hifa crescer e etc. Entenderam isso? Ou seja, essa é a maneira que a gente vai ter as micoses subcutâneas, a partir, geralmente, de corpos estranhos. Já as micoses sistêmicas, elas são comuns tanto no trato digestivo quanto no trato respiratório. Por exemplo, a aspergilose, que nós vamos comentar mais para frente, que é um exemplo de micose que pode se tornar sistêmica, a principal via de entrada da aspergilose, da criptococose, é por onde? Pela via respiratória. A partir que entra pela via respiratória, é absorvido, pode cair na corrente sanguínea e disseminar para todo o organismo. Pode causar uma pneumonia fúngica também, pode apresentar até discoespondilite, essas coisas por causa da aspergilose. Ou seja, muitas coisas podem ocorrer e a via de entrada é ali, respiratória. Mas pode pegar em qualquer parte. Quais animais estão mais suscetíveis a uma micose sistêmica? Principalmente aqueles animais, eu acho que eu coloquei sim no slide mais para frente, mas eu retorno a falar. Aqueles animais que são imunocomprometidos ou que têm uma alta taxa de esporos no ambiente. Por exemplo, você pegou, igual pega a minha xicrinha de café, você pega uma xicrinha de café aqui e ela tá cheia de esporo até a tampa aqui. Se eu cheiro isso aqui, mesmo imunocompetente, o que vai acontecer? Vai ter uma alta carga de esporos ali, que aí não tem como. Vai dar uma infecção fúngica ali sistêmica. Por quê? Era uma carga muito grande que o meu sistema imune não vai dar conta disso tudo. Beleza? Agora, se é uma carga pequena e o animal está imunocomprometido, o negócio já é pior do que uma xícara cheia de esporo aqui, eu imunocompetente, cheiro isso aqui e mando para dentro. Entendeu? Porque o sistema imune não vai dar conta nem de pouca coisa. Entenderam isso aqui, pessoal? Está bem tranquilinho. Isso aqui é bem o inicinho da história aí, né? Então, vamos lá. A gente vai ter também, das micoses superficiais, serão o quê? Fungos oportunistas. Quando vocês estiverem vendo doença, vocês vão lembrar bem disso aí, quando estiverem vendo a doença em si no animal. Por que é um fungo oportunista? A partir do momento que tem uma solução de continuidade da pele, que tem uma baixa imunidade
algo assim, o que vai acontecer? Esses fungos, que pode até estar na pele ali, já ter um crescimento maior. Um exemplo disso com a cândida, com o fungo da cândida ou da candidíase, e o do Malassezia pachydermatis. Vocês já ouviram falar de malassesiose? Talvez na graduação ainda não, mas já ouviram falar. Alguém tem um animal que tem malacésia? Alguém tem um cão tipo pug? Tipo um... Deixa eu ver um outro cão. Shar-Pei, aquele cachorro nojento? Então, esses animais que são... o Shar-Pei é uma raça que eu não gosto dele. Vocês já repararam o cheiro desses animais? Que eles são meio, a pele um pouquinho mais cebosa, um pouquinho, um cheiro de azedo, isso mesmo. Esse cheiro característico, assim, é um cheiro, geralmente a pele desses animais, tá até que na espécie desse fungo, o Pachydermatis. O que seria? O que é um paquidérmico? Um paquiderme, aliás, né? O que é um paquiderme? Vocês lembram disso? Ninguém nunca fez bullying com um coleguinha chamando ele de paquiderme, não? Pessoal, vocês estão na frente da internet aí, é um elefante. O... Ou seja, fica com aquela pele mais escura, um pouquinho parecendo de elefante. Mas não geralmente todos os animais que têm malacesiose vão ficar com essa pele escura, mas nos casos crônicos apresentam essa pele escura ali e o odor é bem característico. Isso na aula prática a gente pode até conseguir ver isso aí direitinho. Mas isso vai demorar um bocadinho, tá, pessoal? A malacésia tem esse odor característico, é um fungo que muitas vezes é um habitante ali da pele, vive ali em simbiose com a pele tranquilamente, mas a partir do momento que tem uma baixa da imunidade, o que acontece? Esse fungo se multiplica mais. Porque ele é um fungo oportunista. Beleza isso aí, pessoal? Outras micoses superficiais, isso no caso a gente vai ter uma dermatomicose com o fungo da cândida e da malacesiose, da malacésia. Ou seja, é uma dermatomicose. Agora, a dermatofitose são causadas por quais fungos? No caso, o micrósporo, pode ser o micrósporo canis, micrósporo gatis, ou seja, os fungos do gênero micrósporo, e o tricofito, que também vai causar o quê? A dermatofitose. Isso é uma classificação dessas duas aí. Perfeito isso aí, pessoal, da micose superficial? Entenderam? Que aí eu já respondo. Entenderam? Então, joia. A pergunta da Ariane aí, não é a respeito do negócio, mas tipo assim, quem causa esse cheiro aí é o fungo. É a colonização, é a alimentação desse fungo ali, os dejetos, eu não sei lhe explicar o motivo do cheiro, mas quando tem aquele odor característico, aquele sebozinho ali, isso é da pele com o fungo direitinho. Joia? Então vamos continuar isso aqui. Vamos para as micoses subcutâneas. Foi o que eu havia comentado com vocês. Geralmente é relacionada a quem? Corpos estranhos. Um espinho, por exemplo, é um grande exemplo disso aí. Em relação à cândida, também é um fungo oportunista. A maioria das micoses superficiais são fungos oportunistas. Tem que ter uma lesão prévia, tem que ter uma baixa imunidade, que assim vai ter esse crescimento ali. Joia? Então, como eu falei das micoses subcutâneas, geralmente são relacionadas a corpos estranhos. Eu vou só fazer uma mudança aqui, pessoal. Espera aí. Deixa eu ver se meu monitor fica melhor aqui. Joia. Que aí eu consigo olhar para vocês direitinho.
Quando tem nessas micoses subcutâneas, quando a gente tem melanina nas hifas, as hifas geralmente o que a gente vê quando a gente tem uma hifa fúngica? Não é branquinho aquelas hifas, como se fosse um tufo de algodão? Eu já até mostrei para vocês aí um exemplo de uma hifa bonitinha. A hifa é aquela parte que está ali, vamos supor, no pão, é a parte de baixo, não é aquilo que a gente vê tudo ali, não, é o enraizamento ali. A gente vê aquele verdinho, o preto, a inflorescência ali, que tem várias cores ali, bonitinho. Mas no caso desses aqui, a gente tem alguns dessas micoses subcutâneas que tem melanina nessa hifa. Aí a gente chama esses fungos que são assim de feoifomicose, nome diferente, né? Mas nós não vamos entrar tanto em detalhe desses nomes aí. Os gêneros que têm essa melanina são esse Exophiala, Fialafora, Bipolaris, Clodofiolafora, Aureobasidium, Cladosporium, Curvularia, Alternaria e Foma. Esses são o quê? Os gêneros que são de feoifomicose, que são hifas que têm a presença de melanina. Se tem a presença de melanina, o que vai ter nessa hifa? Como que essa hifa vai ser? Vamos trabalhar a mente aí, pessoal. Coloração. Uma coloração mais escura. Minha pele tem mais melanina que as alemoa que a gente conhece, não é verdade? Muito mais. Agora, no caso de uma hifa normal, ela não tem essa deposição de melanina ali. Agora, no caso dessa melanina, vocês já imaginaram, tá? Na nossa pele, a melanina tem sua ação. Qual que seria a ação da melanina nessas hifas fúngicas ali? Qual a opinião sua? O que poderia ser de benéfico? Ah, tá, uma hifa não tem, a outra tem. Isso mesmo, ela vai conferir uma proteção, principalmente à irradiação solar, nos esporos também que apresentam melanina, também apresenta uma maior resistência ao sol, por exemplo. O que eu tinha comentado com vocês? O fungo ele precisa de calor, umidade e nutrientes. Se eu deixo uma coisa no sol sempre ali, vai ter crescimento fúngico? Não. Porque muitas vezes essa hifa não tem a presença de melanina que conferiria a proteção dessa hifa. Por isso mesmo que ele prefere uma com mais sombra, isso mesmo, a região. Esses são das micoses subcutâneas aí, a feoifomicose, joia? Um exemplo disso está nessa imagem aqui, ó. Olha a coloração desse anverso aqui, ó. Olha que bonitinho, é tudo preto a hifa, não a inflorescência, os artroconídeos, os conídeos aqui, que são aquelas inflorescências que emergem dessa cultura. Lembra que eu comentei isso, se eu não me engano, na primeira aula? Olha para vocês verem como tá pretinho a hifa, embaixo ali, o micélio desse fungo que está negro. Micélio, vocês lembram o que é o micélio? Não é uma coleção de hifas ali, que geralmente vai expandindo isso ali. O micélio, que geralmente é branco, nesse caso, como tem a melanina, o que a gente vai ter aí? Vai ter o micélio escurecido, porque essas hifas estão escurecidas. No caso, esse aí é tá na placa de Petri bonitinho aqui, é o do fungo alternária. Esse aí já é mais correlacionado a pacientes humanos com histórico de rinite alérgica. Não que, eu tenho rinite alérgica, eu vou ter isso. Não, mas isso está relacionado às pessoas que têm
rinite alérgica que tem a propensão de ter o crescimento desses fungos ali. Perfeito isso aí, pessoal? Mas isso é mais para frente ainda, quando a gente falar de doenças bonitinho. Mas não é desse semestre, mas era só para vocês verem como fica esse micélio escuro. Então, vamos dar continuidade agora. Alguns fungos, eles também podem formar lesões granulomatosas. O que seriam essas lesões granulomatosas? O que é um granuloma? Vocês sabem falar para mim assim, isso é um granuloma. O que um granuloma faz? Só para eu ver se vocês estão ativos ainda na universidade, né? O que é um granuloma? Sem pesquisar no Google rápido aí. Pelo jeito, eu tô achando que vocês pesquisam no Google e fica dando uma de inteligente aí. Mas o que é um granuloma, pessoal? Tem a ver com eosinófilo também. Mas vamos explicar então, já que a galera está pesquisando no Google ainda e a internet dele está consumindo com minha imagem, o que a gente vai ter? Esse aqui é um granuloma. Esse bovino aqui está cheio de granulomas. Quando a gente tem um granuloma, é uma tentativa do nosso organismo que isolar aquele micro-organismo. O que está dentro desse granuloma? Isso aqui, para a gente afirmar que é um granuloma, temos que fazer uma citologia, uma punção aspirativa por agulha fina, por exemplo. Vamos supor que tem uma lesão aqui. Vou pegar essa lesão que eu coloquei na imagem aqui, bonitinho. Essa lesão que está aqui, vamos supor que tem alguns micro-organismos ali. Por exemplo, era um dermatófito, por exemplo. Só que era uma grande quantidade, o sistema imune vai fazer o quê? Vai mandar macrófago, vai mandar os neutrófilos, isso com uma tendência de quê? Fagocitar e eliminar essa infecção. Viu como é que é interessante? Você sempre tem que aliar as duas disciplinas desse semestre para pensar as coisas direitinho. Ou seja, veio para cá, nessa lesão ali que a gente está vendo, o vermelhinho ali, no caso, são os dermatófitos, por exemplo. Só que em muita quantidade. Veio os macrófagos, veio eosinófilos, veio leucócitos, veio basófilo, etc. Veio essa galera toda aí para combater esse micro-organismo exógeno ali. Só que esse micro-organismo está conseguindo replicar ali ainda bem. E o que vai acontecer com isso aí? Isso vai formando uma cápsula em volta, como se fosse, exemplo, um abscesso. Vocês sabem que o abscesso tem uma cápsula em volta, bonitinho, com uma maneira de evitar a expansão disso aí. Eu fazendo uma citologia disso aí, o que eu vou ter? Vou ter macrófagos, vou ter células de defesa, no geral, leucócitos, sistema fagocítico monocitário, monócito, muitos macrófagos, e aí vamos ter também o antígeno. E isso é uma maneira de quê? De blindar aquele organismo ali de não sair para fora. Sair para dentro é meio difícil, mas poderia ser sair para dentro do organismo do hospedeiro. Entenderam isso aí? Isso é um granuloma, é uma tentativa do organismo se proteger daquele antígeno ali. Nesse caso, pode ser único ou pode ser múltiplos ali. E o que acontece? Quando é por fungo, causado por fungos saprófitos, o que é um fungo saprófito? Aquele que consome matéria orgânica ali, ou em decomposição ou não. Mas que consome essa matéria orgânica, geralmente em decomposição. É chamado de micetoma. Beleza? Agora, quando é associado à invasão de dermatófito, um exemplo de dermatófito deixa eu voltar aqui bonitinho, um micrósporo, um tricofíton, um desses, por exemplo, a gente vai ter o quê? Um pseudomicetona, que é o caso desse bovino aqui,
Cada nódulozinho desse que a gente observa nesse bovino, deixa eu aumentar essa imagem aqui para vocês, só para vocês entenderem esse trem bonitinho. Cada bolotinha que a gente vê nesse bovino aqui, ó, essa, são pequenos micetomas, porque forma um grânulo ali. Entenderam isso, pessoal? Isso é o quê? Um pseudomicetoma. Isso aqui, no caso, foi por tricofitton, se eu não me engano, que é comum em bovinos. Não pode ter dó. Se você tiver dó, esquece a veterinária. Você não pode ter dó de nada. Tem que ter dó de você, que ninguém tem dó de você. Então, vamos para frente. Aí, das micoses sistêmicas, pessoal. Das micoses sistêmicas, como eu havia comentado com vocês, a principal porta de entrada vai ser o sistema respiratório ou o trato digestivo. Ele não vai entrar, eu vou inocular ele aqui. Pode até entrar, mas vai ser debelado ali mais facilmente. A via de entrada principal que a gente vai ter é o sistema respiratório e o orogástrico, orointestinal, aí o sistema digestivo. Geralmente também por fungos saprófitos, que atuam em matéria em decomposição. Animais imunocomprometidos, foi até o que eu tinha comentado com vocês, do exemplo da xicrinha do café. A partir do momento que a xicrinha está muito cheia de esporos aqui, mesmo imunocompetente, o que vai acontecer? Se tem uma carga muito alta de esporo, vai causar, porque meu sistema imune não vai dar conta disso aí. Agora, se eu estou imunocomprometido e cheirei 10 esporozinhos só, beleza, a infecção vai se instalar porque não vai ter barreira nenhuma ali para ele. Entenderam isso, pessoal? Então, joia. As micotoxicoses, elas não são tão comuns em pequenos animais por conta de que a gente não dá milho, a gente não dá amendoim, não dá grãos em geral, assim, in natura para cachorro e gato. Ela é mais correlacionada a grandes animais e animais de produção, como bovinos e equinos. Por quê? Geralmente, essas micotoxinas são geradas em grãos armazenados. Vamos pegar, por exemplo, quem for aqui de São Francisco, por exemplo, que vai andar ali perto do porto. O nosso porto aqui, ele é um terminal graneleiro. O que chega, na sua maioria aqui, é o quê? Soja. E se vocês sentirem o cheiro daquele lugar, você parece que está numa pocilga, por causa do cheiro de soja em decomposição ali. Essa soja que tem o nutriente, tem a umidade, tem o calor, a nutrição e tudo mais, o que vai ter ali? A proliferação de fungo. Em sua maioria, aspergilos. Se eu vou e pego esse fungo e dou para um bovino, logo vai ter o quê? Essa toxina pré-formada ali, porque já estava no... Como é que fala? No grão ali. Entenderam? Ou seja, por isso que geralmente está correlacionado a bovino e equinos. Muitas vezes coloca aquilo no coxo lá, cavalo, e vai comendo e respirando, né? Ele não prende a respiração para comer. Está mastigando com a boca dentro do coxo e cheirando todos aqueles poros ali. Aí cheira tudo, manda essas toxinas para dentro, óbvio, vai dar ruim. Beleza, pessoal? Entenderam isso aqui da micotoxicose? Um exemplo disso é a aflotoxina. Aí é coisa de ter dó mesmo. Essas micotoxinas aí. Até você descobrir, dá uma dor de cabeça. Mas, entenderam? Essas são as características que a gente tem geral das doenças fúngicas. Isso é bem um geralzão mesmo. E eu achando, mais uma vez, eu penso assim, não, vou montar uma aula pequena que não vai dar nem meia hora. Já passou meia hora rapidinho, né? Diagnóstico das doenças fúngicas. Vocês já foram lá no LEDVET, não já?
Óbvio, né? Vocês têm disciplina lá, acho que tem comigo? Não, não, por enquanto não. Mas vão ter essa disciplina de microbiologia comigo lá. Vocês já viram essa capela de fluxo laminar aqui, né? Vocês conhecem isso? Já usaram alguém que é bolsista, algo do tipo aí? Ou não? Pessoal, vocês têm que aprender a ver as coisas aí. Fica pensando, mas para que esse trem serve? Pergunta mesmo, tem que gastar mesmo os porquê da vida aí. Aí vem essa pergunta. Para o manuseio das culturas micológicas, o ideal é utilizar cabines de biossegurança, que são essas aqui. Vocês têm ideia como que funciona isso aí? Essa capela de fluxo laminar? Isso, igual o Zé comentou aí, ó. É tipo a capela do laboratório de bioquímica. O que vai fazer aqui dentro? Você manuseia coisas de voláteis, por exemplo, pode ser voláteis. Esse ar aqui circula um ar que desce e sobe aqui atrás. Ele vai por essa mangueirinha aqui e entra num filtro algo do tipo, que é um exaustor. Qual o motivo de a gente usar isso aqui para mexer com uma cultura fúngica, por exemplo? Já que agora vocês entenderam o funcionamento disso aqui. Não inalar esporos. Isso é uma biossegurança. O motivo principal de a gente não utilizar outra coisa e tal, fazer assim, tá uma placa de Petri aqui. Deixa eu pegar um exemplo, isso aqui. Tá uma placa de Petri bonitinha aqui. Aí eu vou mexer vou abrir ela aqui, e vou, por exemplo, fazer um repique para outra placa. Só que eu estou fazendo aqui, ó, pertinho do meu nariz. Aí vamos supor que eu estou mexendo com criptococose, uma coisa que eu estava até mexendo no laboratório antes da greve lá. Com certeza eu perdi minha cultura já, porque ela secou e tal nesse tempo todo. O que vai acontecer? É uma zoonose. Eu respirando isso aqui, se tem uma carga de esporo muito alta, mesmo eu imunocompetente, o que vai ocorrer? Vai ter a doença em mim. Ou seja, é uma segurança para a gente, é um equipamento de proteção. Ah, mas todos os fungos eu tenho que trabalhar assim? Não necessariamente, mas o ideal que seja. Por exemplo, eu comentei da criptococose, do Cryptococcus, são uma levedura, um fungo, como é que fala? Dimórfico, que ele pode apresentar tanto em levedura quanto em formato de hifa. O que vai acontecer na cultura ali? Eu posso mexer muitas vezes e não ir nada para mim. Tranquilo, mas eu estou imunocompetente. Igual o excelentíssimo presidente falar, eu tenho histórico de atleta, uma ova, né? Mas, tipo assim, o que adianta isso aí? A gente sempre tem que evitar a dor de cabeça, ou seja, sempre quando for para manusear uma cultura, seja de bactéria ou seja de fungo, o ideal é que a gente trabalhe na capela, se tiver, beleza? Se tiver, mas o ideal. Mas todo mundo imunocompetente, eu estou mexendo com algo que não tem um potencial zoonótico. Deixa quietinho, pode mexer normal ali, com a distância apropriada para evitar contaminação, essas coisas direitinho. Beleza? A Anne perguntou a seguinte coisa: fungos, assim como vírus, para infectar organismos, tem que ter uma carga? Tem. Ele tem que ser uma quantidade de esporos, uma quantidade de hifa, aceitável ali, dependendo da sua virulência, de causar infecção. Se eu não me engano, quando eu estava estudando para esse negócio da criptococose, no mínimo, ali, para ter uma infecção num felino, se eu não me engano, era 100 esporos. Ou 100 ou 1000, não sei. 100 esporos é muita coisa, se a gente parar para pensar, né? Mas assim vai, precisa de uma carga mínima ali para ter a infecção por si só. Então vamos dar continuidade. Todo mundo entendeu a importância da capela, né? Então vamos lá.
Para a gente diagnosticar isso, além da capela ali, que seria essencial, a gente tem que sempre aliar o quê? Aos sinais clínicos que o animal vem apresentando. Não adianta eu chegar com uma amostra, peguei aqui de um cachorro, fiz um raspadinho lá no cachorrinho, tá? Coloquei dentro do potinho lá. Olha o que acontece. Cheguei e levei para o laboratório. X, um laboratório privado e tal. Falar, olha, eu quero saber que fungo que é esse. Primeira coisa, você tem que saber a espécie que esse fungo tá. Ah, era um cachorro. Tá, alguma coisa. Idade, sexo, essas coisas. A gente tem que ter um histórico desse animal, os sinais clínicos que esse animal estava apresentando, para eu já, como é que fala, filtrar as possibilidades diagnósticas e fazer a cultura direitinho, para eu selecionar o fungo de uma maneira adequada. Ah, mas não é só eu coletar o material, colocar lá na placa, o que cresceu lá é a infecção que está no animal? O que vocês acham disso? Eu posso só coletar. Opa, coletei o material aqui do sovaquinho do cachorro. Coloquei na minha plaquinha aqui. Nessa plaquinha, o que acontece? Tá lá crescendo a plaquinha bonitinho lá. Eu não preciso de um histórico, não preciso nem saber que era um cachorro. O que vocês acham? Então, tem que oferecer o meio ideal para ele se desenvolver. Joia. Mas uma coisa muito importante que tem que ter é o quê? Se a gente não sabe nem a espécie, essas coisas, a gente não vai ter nem ideia se houver uma coisa muito importante. Contaminante. A coleta de material para uma cultura fúngica pode vir com contaminantes ali do pelo, da pele, etc. O que vai acontecer? Vai crescer uns fungos X e você não vai saber se é contaminante, se era aquilo que era a suspeita diagnóstica ou não. Um exemplo disso aí coletei pelo, igual tá aqui, ó. Coletei pelo, e pelo não tem acento mais, isso aqui é um erro, né? Coletei pelo de um animal, coloquei numa placa de Petri com Agar saburroca, eu vou falar mais para frente ali. E deu 3 dias ali, já cresceu um punhado de hifa lá. Qual que é o fungo? Vamos supor que eu estava esperando o Microsporum canis. E já cresceu em 3 dias. Não sei se eu já comentei isso em aula, eu comentei com a turma do quinto período, não sei. Com vocês. Pode ser Microsporum canis? Não, porque uma das características do fungo é o seu tempo de crescimento. O Microsporum canis, por exemplo, ele demora no mínimo 15 dias para começar a crescer. Aí depois que deslancha também é outros 500. Mas por isso que a gente tem sempre que atentar ao quê? Ao sinal clínico, a gente tem que saber a espécie, idade, como que tá os sinais clínicos nesse animal para a gente já ter o quê? Suspeitas, diagnóstico. Senão, estou lá esperando, cresceu um tantão de fungo lá, e até você descobrir que era um contaminante, o bicho já até morreu. Entenderam? É muito importante a gente saber os dados de anamnese também. O que é anamnese? O relato que o tutor conta para a gente. Mas isso não vem ao caso agora, isso é em doenças. O que a gente precisa material para fazer o diagnóstico de fungo? A gente pode utilizar, como eu comentei inicialmente, pelos, raspado cutâneo superficial. Lembra o cão da primeira imagem aqui, ó? A gente pode raspar essas crostinhas ali da pele ali e colocar numa placa de Petri. Não um raspado profundo em busca de parasitas, mas sim um raspado superficial. Só descamar essa pele e colocar na placa de Petri. Entenderam isso, pessoal? Outra coisa que a gente pode fazer é a biópsia. Por exemplo, vou voltar nessa imagem desse cãozinho. Vou até pegar essa imagem aqui para ficar mais fácil para eu mostrar para vocês e não precisar ficar voltando.
Tá aqui. Peguei essa biópsia do cão aqui. O que é uma biópsia? Pode ser uma... Vou pegar um fragmento de tecido ali e vou fazer uma cultura desse fragmento de tecido. Beleza, isso pode fazer também. Só que antes, isso eu fazendo essa cultura desse fragmento de tecido, eu vou identificar o quê? Uma micose subcutânea. Por quê? A da pele aqui, muitas vezes, vai ter vasos contaminantes. Com isso, tem que higienizar, só que isso não é o tema da aula. Isso eu vou fugindo para outras coisas aí diferentes. Mas, tipo assim, o que acontece? Higienizou bonitinho lá, vou com aquela agulha circular, que tem número 6, 7, 8, 9, um punch. Com esse punch, dou aquela rodadinha, vou tirar uma pele bonitinha. Vocês sabem o que é o punch? Vou só pegar a imagem aqui para vocês terem uma ideia. Só um minutinho, pessoal, se minha internet ajudar. Print down. Nossa, agora acabei de descobrir que é trem de desenho japonês, né? É um bisturi circular, em poucas palavras, né? Esse punch, vou voltar aqui, o punch, pessoal, é esse da imagem aqui, ó. Aí o que vai acontecer com esse punch? Essa bolotinha que a gente tem aqui, ó, isso é uma lâmina de bisturi ali. E o que acontece? A gente coloca ela na pele aqui, vou girar, 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 que ela vai cortando em forma circular, até atravessar toda a derme. Atravessou, você vem com uma pinça, tira aquele fragmento, faz a sutura ali, sucesso. Esse fragmento ali que eu vou usar para biópsia. Isso é uma biópsia. Entenderam agora o que é? É isso que é bom de vez em quando a gente ser professor multisserviço, né? Que ano passado eu dava aula de cirurgia para o pessoal também. Esse fragmento tecidual, a gente pode fazer um exame histopatológico. Eu acho que vocês estão fazendo histopatologia agora. Nesse exame histopatológico, a gente pode corar isso aí com PAS ou... Como é que chama o outro negócio? Ou com impregnação de prata, de impregnação prata-metamina, metanamina, isso eu vou falar no próximo slide, vocês vão entender direitinho. Mas isso aí a gente consegue ver no histopatológico os fungos lá. Pode ser o diagnóstico de IFA, pode ser o diagnóstico do próprio fungo ali, entenderam isso? E outra coisa também, a gente pode utilizar tecido pós-mortem. Corta o fragmento, o cachorro morreu lá, o gato morreu, a vaca e tal, pega um fragmento desse tecido e faço a mesma coisa ali. Entenderam isso, pessoal? Isso aqui são os materiais que a gente tem para coleta do diagnóstico ali. Para a gente fazer o diagnóstico, ali os materiais que nós podemos coletar para fazer uma cultura fúngica ou a identificação do fungo. Joia? Então, vamos lá. Geralmente, a gente vai isolar esse fungo em que? No Agadexose saburo. Só que muitas vezes a gente coloca lá alguns antimicrobianos, como o clorafenicol. Algumas bactérias podem crescer no Agar saburo, mas se eu coloco um antimicrobiano, como o clorafenicol, eu vou inibir o crescimento dessas bactérias nessa cultura. Joia? Entenderam isso? Uma das coisas que eu tinha comentado com vocês anteriormente foi em relação ao dermatófito, mentira, eu ia falar Demodex canis, não, como é que chama? O Micrósporo canis. Cada fungo tem uma característica própria para o seu crescimento, ele necessita uma temperatura adequada e um tempo adequado. O Micrósporo canis, como eu comentei com vocês, são cerca de 14 dias para haver o crescimento desse fungo. Vamos supor, voltar aqui, coletei o material do cachorrinho aqui. Está aqui, né, no meu, como é que chama esse negocinho? No meu tercinho de Santiago Apóstolo, que eu ganhei.
Tá aqui a cultura bonitinha, tá crescendo. Passou uma semana, tá vazio ainda esse crescimento. Opa, tá errado isso aí. Não. Deu 10 dias, nada. Pô, deu 15 dias, apareceu alguma coisa ali. Opa, é o tempo necessário para o crescimento desse fungo. Cada fungo vai determinar esse tempo diferente. Por isso que é importante a gente saber a suspeita que é o fungo, para a gente delinear ali como que vai ser esse diagnóstico. Beleza? Como eu tinha comentado com vocês, do exame histopatológico, o exame histopatológico, vocês lembram o que é, né? É um sucesso. O exame histopatológico, como eu tinha comentado, ele pode ser acrescido do PAS, que é o... eu esqueci o nome do PAS. Eu não vou lembrar o significado da sigla PAS. Ou essa impregnação de prata metanimiana. Esse aqui a gente vai ver uns pontinhos cinza, bonitinho no meio do exame histopatológico. É bem interessante. Isso é uma maneira da gente diagnosticar também. Para a gente diferenciar esses fungos, igual eu falei, pode crescer 1.001 culturas ali diferentes, 1.001 tipos de fungos contaminantes, por exemplo, nessa cultura. Geralmente, essa diferenciação ela pode ser feita pelas características o quê? Morfológicas. O que vai acontecer isso? De acordo com a forma dos corpos de frutificação, por exemplo, um ascomiceto, um basidiomiceto, um zigomiceto, cada um tem uma maneira de apresentar os seus corpos de frutificação, não é verdade? Isso a gente viu na última aula. Nem vou entrar em mérito disso aí, senão a gente vai delongando mais. Exame da cabeça de esporos. Vocês lembram do aspergilos, que eu acho que eu mostrei para vocês uma imagem, mas não custa nada eu colocar essa imagem aqui de novo. Aspergilos bonitinho. Opa. Aqui já foi, a gente está no corpo de frutificação. Só um minuto que eu já coloco aqui, pessoal. Isso. Olha essa imagem aqui, ó. A forma dessa cabeça de esporo. Isso aqui é de um aspergillus. Olha como ele é semelhante ao do penicillium, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o penicillium. Copiar a imagem. Vocês vão ver como é que fica bem bonitinho. Tá que um tá mais corado que o outro ou não. Mas vocês conseguem ver isso aí claramente? Cadê a imagem? Caramba, perdi vocês. Aqui. Isso, ácido periódico de chifre, que é o PAS. Bonito, isso mesmo. O Google está fazendo um bom trabalho aí. Mas vocês conseguiram ver essas cabeças desses esporos aqui, ó? Bonitinho, olha a diferença desse e desse aqui, ó. Joia? Algumas características das hifas também a gente consegue observar. Presença de septo, se ele é sinocístico ou não, presença de mais um núcleo, essas coisas. Se essas hifas são hialinas, ou seja, iguais a essa aqui, ó, sem coloração por dentro. Essa aqui está corada com azul de metileno, não é o caso. Mas se elas são dematiáceas, é isso mesmo. Ou pigmentadas, com a presença de melanina. Isso são diferenças que a gente consegue observar de um para o outro. A estrutura dessa hifa ali, como ela é, se é septada demais ou não, isso a gente vai observando. Então, vamos dar continuidade. Característica dessas colônias. A gente vai ver, pegar minha plaquinha de Petri aqui, lá de Santiago de Compostela. O que a gente tem aqui? Está crescendo em formato prata aqui.
suas hifas, seu micélio é avermelhado, vocês estão vendo aqui no fundo. Isso a gente vai vendo direitinho. Uma coisa que é interessante, o tamanho dessa colônia com o tempo de crescimento. Igual eu falei, algumas culturas demoram para crescer bastante tempo. A aparência, muitas vezes, ela cresce muito rápido, ela muda de cor, ela apresenta uma outra coloração diferente, e isso tudo varia de acordo com o quê? O tempo de incubação. Uma cultura jovem é de um jeito e uma cultura mais velha é de outro jeito. Pode apresentar essas modificações. Cor do anverso e do reverso. O que seria anverso e reverso? Vocês têm ideia? É igual eu sempre comento, vão na lógica, pessoal. O que seria o reverso? A característica do reverso. O lado contrário, ou seja, aqui da minha cultura, aqui, ó, na placa de Petri, geralmente elas não são de vidro ou plástico, mas sempre o quê? Transparente, que a gente consegue ver o fundo e a frente aqui. Então, a gente tem que ver a característica desse anverso, que é a superfície ali que a gente vê, e do reverso ali. Entenderam? Isso são coisas que a gente tem que observar para diferenciar as espécies fúngicas. Cada uma vai ter algumas características diferentes. Coloração desses micélios, dessas hifas, é amarelo, é amarelado, é acastanhado, é branco, é bem diferente isso aí. Beleza? Se tem uma elevação nesse anverso aqui, nessa superfície, a gente observar uma elevação desses processos reprodutivos ali que tem, ou uma depressão. Isso também vai diferenciar um fungo do outro. As leveduras, pelo tamanho, pela forma dessa colônia, se é uma colônia assim cremosa, por exemplo, tem um aspecto cremoso, meios diferentes de cultura. É uma outra maneira que a gente pode identificar os fungos, crescendo em outros meios seletivos, por exemplo. Entenderam? Reações bioquímicas para identificar esse fungo. Colorações que nós podemos colocar nesses fungos para identificar ele. Tal fungo apresenta dessa maneira ou de outra. Reações imunológicas, colocando anticorpos ante aquele determinado fungo. E, por último, o PCR. O PCR é uma das maneiras mais fáceis não, né? Mais fidedignas para a gente identificar o tipo do fungo. Entenderam isso, pessoal? Cadê o mouse? Alguma dúvida? Tá de boa, não fique acanhado, não. Pode perguntar, é melhor que talvez a dúvida de um é a dúvida de outro também. A gente já responde uma vez, então vamos lá. Para a gente tratar um fungo, acho que alguém tinha comentado, eu não sei se foi na aula de imuno ou na de microbiologia mesmo, a respeito da seguinte coisa. Se eu tenho um fungo, qualquer antifúngico, para que eu vou saber qual fungo é, se qualquer antifúngico vai funcionar da mesma maneira? Não é bem assim, né? Mas a gente, para tratar essa quimioterapia, o que a gente faz para tratar essa quimioterapia? Para tratar a maioria dos fungos, o que a gente faz? Fungo, na primeira aula que eu tive com vocês aqui de microbiologia, vocês lembram que eles têm a mesma origem das células eucarióticas dos mamíferos, dos vertebrados e os fungos. Eles divergiram alguns bilhões de anos. Essas células eucariotas de animais e dos fungos têm muitas características semelhantes, apesar do tempo de divisão ali das suas semelhanças, né? E a principal diferença que tem é na presença do ergosterol na membrana celular dos fungos. Aí o que vai acontecer? O antifúngico, a maioria dos antifúngicos vão atuar de qual maneira? Inibindo a biossíntese desse ergosterol. Inibindo, então, esse crescimento fúngico, já que lá na parede do fungo vai ter o quê? O ergosterol na membrana plasmática desse fungo, não sintetizando ele não vai ficar aquela célula aberta, vai morrer,
Entenderam? Esse inibidores de ergosterol está presente principalmente nos compostos azólicos, por exemplo, cetoconazol, itraconazol e etc. Esse é um dos exemplos aí. Entenderam isso, pessoal? E tem hora que eu desembucho a falar assim, talvez vocês não entendam, eu confundo vocês mais ainda. Mas é uma característica compostos azólicos. Deixa eu ver só se é azólico mesmo, que eu sempre confundo. Antifúngico azólico, é isso mesmo. Eu sempre confundo isso aí. Mas sempre lembrar que, diferente das células eucarióticas que a gente tem nos animais, o dos fungos produz o ergosterol, que aí atua esses medicamentos. Joia? Então vamos dando continuidade aqui, indo para o final, que olha, acabou, gente. E não deu nem uma hora de aula. Quase que deu, hein? Aí na próxima aula a gente vai falar de quem? Desses fungos dermatófitos. Beleza, pessoal? O tempo foi em conta, né? A gente não ia aumentar bastante isso aí, não. Deixa eu parar essa gravação.